Irmãos, convido os irmãos rapidamente a abrir suas Bíblias, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 ao 11, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Segunda Timóteo. Aleluia. Timóteo aqui, né? Ele é conhecido como as cartas pastorais, cartas e epístolas, né? Para que alguns que não sabem, cartas era mais específico, né? Os assuntos eram mais específicos e as epístolas eram assuntos mais abrangentes. Quando Paulo queria dizer algo em especial, mais íntimo, ele mandava as cartas. Capítulo 4, versículo 6 a 11. Vou ler, os irmãos somente acompanham. Capítulo 2 Timóteo 4, 6 a 11. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Procura vir-te ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente, para a Galácia, Tito para a Damácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-me comigo, porque me foi muito útil para o ministério. Aleluia. Os irmãos podem tomar assento? Glória a Deus. Esta passagem a qual acabamos de ler, né, sobre 2 Timóteo, né, é considerado como um dos grandes discursos do apóstolo Paulo. E quando o apóstolo Paulo ele escreveu esta carta, ele estava na prisão. A situação dele não estava favorável, irmãos. E aqui logo no comecinho, né, no versículo 6, falando sobre aspersão, a gente vê que ali a aspersão naquela época era como se houvesse um derramamento de vinho. Era muito comum, né, em Números nos diz isso, que quando era feito um sacrifício, era preparado um sacrifício, era derramado um vinho, né, um líquido sobre o altar, sobre o sacrifício, para ali oferecer a Deus. Agora Paulo, ele já pressentia a sua morte, ele sabia que os finais, né, o final do seu ministério estava chegando o final do seu ministério. E Paulo não foi qualquer homem, né? Dificilmente nós não vemos Paulo, né? Dificilmente nós não vemos Paulo em algumas pregações. Normalmente nós vemos Paulo, né? Os irmãos comentaram sobre Paulo, porque através de Paulo, hoje estamos, né? Uma grande contribuição de Paulo, hoje estamos aqui na casa de Deus, porque ele foi o pregador dos gentios, né? Alguém que entregou, dedicou a sua vida inteiramente à palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. E nesta passagem, né, ele agora desabafando, e olhando, né, para todo o seu ministério, ele pôde contemplar o que ele havia feito, não para a glória dele, jamais, mas para a glória de Deus, né? Portanto, aquele que se glorie
não glorie em si mesmo, né? Mas glorie em Deus. Toda a glória seja dada a Deus. Irmãos, aqui Paulo, ele vendo todo o seu ministério, e nesse ponto, prestes a morrer, num lugar hostil, onde as pessoas, os gentios, as pessoas sanguinárias, as pessoas que não levavam uma vida adequada, ali prenderam e não gostavam daquilo que Paulo falava, incomodava o ouvido das pessoas, e Paulo agora era refém dessas pessoas. Mas Paulo deixa um legado, e esse legado de Paulo, irmãos, não foi para qualquer um. E a palavra de Deus esta noite nos vem trazer uma reflexão, né? Qual será o nosso legado na face desta terra? O que nós temos deixado para o Evangelho de Cristo? Qual a nossa contribuição para o Evangelho de Cristo? Será que quando nós morrermos, as pessoas sentirão saudade de nós? Será que deixaremos história aqui nesta terra? Paulo, enquanto ele estava ali na prisão, e até mesmo ele sendo preso ali, ele não deixava de fazer a obra, ele escrevia, direcionando as cartas e preocupado como é que estavam os seus filhos. Timóteo, ele era considerado como o filho da fé de Paulo. Nós, nesta caminhada, né, nós temos, e é o dever nosso, criar discípulos, e ter filhos na fé é bom, porque nós buscamos levar uma vida consagrada, uma vida direcionada a Deus, a Jesus, e nós contamos que as pessoas se espelhem em nós. Mas para sermos exemplo, irmãos, não é fácil, porque aqui Paulo, para ser exemplo, Paulo, ele foi açoitado, sofreu naufrágio, sofreu pedradas. O ministério de Paulo, a gente olha assim, né, e vê, nossa, mas quantas obras que Paulo fez, quantos milagres que Paulo fez, mas não foi fácil a caminhada de Paulo. Existia um preço a ser pago, e esse preço, irmãos, porque quanto muito é dado, muito é cobrado. E a gente, involuntariamente, né, quando nós abrimos o nosso coração em fazer a obra de Deus, sem reservas, nós começamos a adquirir responsabilidades, e a cobrança virá, naturalmente virá as cobranças. Nós estamos preparados, nós estamos estruturados para fazer a obra de Deus? Certamente as pedradas virão, certamente as calúnias virão, certamente as perseguições virão, porque quando Paulo aqui ele diz que ele combateu o bom combate, esse bom combate, irmãos, eu vejo agora olhando para o mundo, e o mundo aqui tendo 3 significados, né? O mundo a qual Jesus veio para salvar a humanidade dos seus pecados, o mundo a qual existe os seres espirituais, os demônios, lutando contra a igreja, lutando contra o povo de Deus, né? Querendo fechar a igreja, querendo limitar os trabalhos da igreja, querendo desanimar eu e você de estar na igreja. Isso é o mundo. O mundo também podemos ver na luz da palavra, o amor às coisas materiais, a qual o crente não deve ter. E muitas das guerras que travamos na mente. As maiores batalhas nossas se dão na mente. Qual tem sido a sua luta? Qual tem sido a sua batalha? Aonde você tem vagueando, né, nos seus pensamentos? E o que tem te tirado a paz, te tirado a esperança, te tirado a presença de Jesus? Porque Paulo diz, em João diz, né? Desculpa. 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz assim: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
O que é o amor de Deus? Você já parou para pensar o que é o amor de Deus na sua vida, para todos nós? Porque é simplesmente falar, mas amor é uma pessoa que ama. Ou seja, nós limitamos o amor num sentimento ao qual nós conhecemos. Porque a vida inteira, quando Jesus ele falava para alguém, ele buscava criar quadros ilustrativos na mente das pessoas com algo que elas conheciam. E não é diferente nos dias de hoje, né? Quando nós falamos da palavra, e quando se ouve da palavra, e fala assim do amor de Deus, nós automaticamente assimilamos com algo que nós conhecemos. Mas será que nós conhecemos o suficiente? Será que nós conhecemos na plena forma do que é? Nós limitamos, irmãos, o amor de Deus, nós condicionamos o amor de Deus simplesmente naquilo que nós temos por amor de Deus, por amor ao próximo. Mas o amor de Deus, ele é muito mais daquilo que você pensa. O amor de Deus é muito mais daquilo que você viveu até no dia de hoje, até neste presente momento. Porque quando nós começamos a abrir o nosso coração, sem reservas, nós abrimos a nossa vida sem reservas para Deus. Independente se você pecou, ou se você errou, ou se você tem um vício, se você tem alguma coisa que te acusa, independente disso, porque o diabo ele é o nosso acusador, e ele não quer que nós conheçamos o amor de Deus. E pelo contrário, ele quer nos afastar de Deus, porque ele já sabe que ele está derrotado. Mas a palavra de Deus diz que a misericórdia dele se renova a cada dia. E quando nós tomamos posse do sangue de Jesus, quando nós tomamos posse daquilo que Jesus cumpriu na cruz do Calvário, e fala assim, Jesus, e nós abrimos o nosso coração e confessamos a Deus, Deus, eu sei que eu estou errado, Senhor, mas não existe outro caminho. A palavra diz que alguns vivem 70, outros 80, passando disso em enfado e canseira, aqui nesta terra, porque todos nós temos uma validade aqui nesta terra. Uns vão primeiro, outros vão depois. Mas nós temos que nos preocupar, irmãos, com a nossa salvação, com a nossa morada, aonde nós iremos depois que nós fecharmos os olhos. Porque quando nós estamos aqui, vamos fazer igual a Paulo. Eu aprendi a viver com muito e aprendi a viver com pouco. Mas nunca vi um justo sequer, nem a sua descendência mendigar o pão. Nós, irmãos, temos que aprender mais sobre o amor de Deus. O amor de Deus, que eu tenho vivido, e eu creio que tenho muito mais a aprender, é quando nós sentimos o perdão, quando nós erramos e sentimos o perdão de Deus sobre a nossa vida, e nós sentimos uma força que não vem da gente, mas que nos impulsiona e mais além. O que distancia o vencedor do perdedor é simplesmente, irmãos, como ele vai tratar os obstáculos. O que distancia o vencedor do perdedor é como ele vai enxergar os obstáculos, é como ele vai se comportar diante dos obstáculos, será a atitude dele diante dos obstáculos. Essa é a diferença entre o vencedor e o perdedor. Porque o apóstolo Paulo, quando ele disse essas palavras, irmãos, ele passou por vários obstáculos, mas ele não deixou ser perdedor. Pelo contrário, a cada obstáculo que ele se deparava, ele passava por cima, ele arrumava um jeito, Deus dava estratégia e ele ia adiante.
Porque o que acontece hoje na vida de muitas pessoas é que quando aparece o primeiro obstáculo, ela já fica extasiada, ela já fica congelada, ela já fica ali pasma. Vamos aprender como o apóstolo Paulo. Vamos aprender a confiar em Deus, a olhar os obstáculos, porque certamente eles virão. Eu não sei qual etapa que você está na sua fé, qual obstáculo que tem aparecido na sua vida, eu não sei que tamanho que ele é. Mas acredite, você é um vencedor. Jesus, ele permite que você passe por esse obstáculo. E o melhor de tudo isso, irmãos, é que quando nós passamos por esse obstáculo, nós somos forjados como os metais preciosos, como os metais nobres. E vamos sendo forjados, vamos sendo apurados, e vamos sendo melhores ainda, já viu, o processo do ouro, o processo do diamante, para ele chegar na sua plena forma, ele precisa passar pelo processo do fogo, da lapidação. E assim somos nós, mediante os nossos obstáculos. E vamos, mediante os obstáculos, crescendo, mediante as provações, aprendendo. E vamos escrevendo a nossa história. E uma coisa que acontece aqui, nessa passagem, e Paulo desabafa, é que Demas deixou ele. Nós vemos em algumas passagens, Demas sendo reconhecido como cooperador. Em alguns momentos ele levando a carta, em alguns momentos ele sendo citado nos livros de Filemon, em algumas passagens. Mas o que aconteceu com Demas? Demas agora começa a olhar para o mundo e começa a declinar para as coisas do mundo. E o mundo agora começa a ser mais interessante para Demas. Uma coisa é quando nós não conhecemos Jesus, não conhecemos Deus, Muitas pessoas ainda não conhecem da forma que eu e você tivemos a oportunidade de conhecer. E Demas, ele estava com Paulo, andava com Paulo, ele tinha um cargo, ele tinha as suas tarefas junto ao apóstolo Paulo. Eu creio que a Bíblia não fala, mas eu creio que ele deve ter participado de muitos momentos, vivenciado experiências ímpares. Mas agora o mundo trouxe ser mais interessante na vida de Demas. O que eu aprendo com isso é que muitas pessoas, poderiam ser salvas através de Demas, porque nós não sabemos a envergadura que é o meu ministério e o teu ministério. Quantas pessoas no dia de amanhã, no mês que vem, no ano que vem, através da sua vida, através da minha vida, conhecerão a Cristo. Vocês não imaginam, as forças espirituais que lutam contra isso. Mas estamos aqui esta noite, para olhar para a vida de Paulo e olhar para a vida de Demas. Paulo falando, Demas, ele amou, esse tempo e me deixou. Ou seja, Demas, existe uma palavra, que chama ignominia, lá em Hebreus, se o cooperador Jean puder colocar aí, desculpa, Eduardo, Hebreus capítulo 6, versículo 6, ou seja, o que significa essa ignomia? Ou seja, significa degradação, desonra. É como se ele tivesse crucificado Cristo outra vez. Diz assim, e recaíram, seja outra vez renovadas para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus, e o expõem ao vitupério. Ou seja, a degradação, a desonra. Outrora, as pessoas olhavam, mas não é esse Demas, aquele que falava de Jesus, agora está fazendo o que nós fazemos?
e desonrando, degradando o nome de Jesus. Saiba que através da sua vida, através da minha vida, nós levamos o nome de Jesus, temos uma responsabilidade de levar o nome de Jesus, não somente com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes, com as nossas ações. As pessoas estão lendo a gente, as pessoas estão nos observando a todo momento, queira ou não, elas estão aprendendo conosco, porque hoje existe uma sede muito grande em conhecer Deus, existe dúvidas aonde as pessoas não acham respostas, mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, começa a abençoar um povo selecionado que somos nós, e as pessoas começam então a achar a resposta para as suas perguntas através da sua vida, falando: olha para você ver, o que essa pessoa está vivendo é aquilo que eu queria viver, porque ela está passando por isso e está dando certo, e eu estou passando e está dando errado. Ali está a resposta, aonde que essa pessoa vai, o que ela faz. Irmãos, as pessoas aprendem inconscientemente, aprendem sobre nós e o que nós fazemos, através das nossas atitudes e das nossas ações. Saiba que você é um pregador de Deus, uma pregadora de Deus, com as suas ações e com as suas atitudes. Paulo agora, ele começa a finalizar, dizendo que não somente a ele estava reservado a justiça, mas a todos aqueles que amarem a vinda de Cristo. A vinda de Cristo, irmãos, ela é certa, que seja Ele vindo no arrebatamento, ou que seja nós descansamos no Senhor, será o nosso galardão, a justiça de Deus. Tudo aquilo que você sofreu aqui na terra por amor à palavra de Deus, que nós, muitas vezes isso leva as pessoas a desistirem de Jesus, é porque não estão preparadas para caminhar, porque ainda falta alguma coisa para renunciar. Porque quando nós começamos a fazer a obra e caminhar com Jesus, e as coisas começam a apertar, porque o Evangelho não é um Evangelho simples e fácil. O Evangelho de Jesus existe e exige renúncia. E quando nós renunciamos, e nós começamos a fazer a obra, e as coisas começam a apertar, irmãos, nós damos glória a Deus. Mas como assim dando glória a Deus? Porque nós estamos mais nessa dimensão, nós começamos a estar e viver em outra dimensão. Assim era como o apóstolo Paulo encarava: o morrer para mim é lucro, porque ele já havia passado da morte para a vida. Eu busco todos os dias tentar entender este versículo, o que é passar da morte para a vida, ou seja, já começar a provar a eternidade aqui. Porque nós pensamos: nossa, mas como será do outro lado? Jesus já nos garante isso, é passar da morte, já começar a provar a eternidade agora em vida. Porque o que acontecer no nosso corpo, irmãos, isso não interferirá na eternidade, não interferirá, porque o nosso corpo será glorificado, Eu vejo ali quando Estevão estava no momento de ser apedrejado, e o céu se abre sobre a vida de Estevão, e ele pôde contemplar ali. Assim eu vejo nos dias de hoje, no momento que nós começamos a passar da morte para a vida, nós começamos a ver o céu se abrir. Quais são as pedradas que você tem recebido, irmãos? Quais são os açoites que você tem recebido? Porque não é fácil nós caminharmos e fazermos o que Paulo fez, Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O que me resta agora, a coroa da justiça, que o justo juiz dará a mim, não somente a mim, mas
a todos aqueles que amarem a sua vinda. Aleluias. Não vamos fazer como Demas, né? Desistir. Em Mateus capítulo 16 e versículo 26, se o Eduardo puder colocar para a gente. Mateus capítulo 6, versículo 16. Mateus capítulo 16, versículo 26. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque se nós fizéssemos como Demas, né? E desistisse agora da caminhada, porque o mundo está mais atraente, e as coisas estão melhores, né? Mais coloridas lá no mundo do que na igreja. Certamente, né? Nós estamos ganhando. Mas como assim, irmão Giovanni, ganhando? Você está desfrutando os prazeres da terra. Mas quando você se propõe a vir para o caminho de Jesus, você está perdendo. E de fato é perder. Porque você poderia estar esta noite, não sei se o shopping está aberto, mas você poderia estar nesse momento no shopping gastando. Você poderia estar viajando para uma cidade que ainda você não conheceu, no dia de culto. Quantas coisas a gente poderia fazer, né, no dia de culto, né? Vou fazer compra, hoje é dia de culto, vou fazer compra. Pregar para quê? O pessoal vai rir da minha cara? Vou contar piada. Quantas coisas a gente poderia ganhar, né? Quantas coisas, irmãos. Quanto tempo que a gente... vou ler a Bíblia, até passando uma série nova na TV. Eu vou assistir essa série. Vou perder. Inédito? Não. Mas quando nós dispomos, irmãos, a renunciar a essas coisas do mundo. O que é o mundo, irmãos? Aqui, e uma das 3 coisas que eu disse sobre o mundo é amar as coisas materiais do mundo, daquilo que não pertence ao crente. O que é? É separar as coisas que é de Deus, irmãos. O tempo que é de Deus. Dia de culto. Momento de ler a palavra de Deus. Momento de oração. Deus colocar em primeiro lugar. Todas as coisas, né? O cooperador Jean trouxe um estudo abençoado esses dias. Depois eu fiquei refletindo em Coríntios, né? Paulo falando, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Porque quando nós colocamos, né, a nossa vida em fazer a vontade de Deus, nós estamos perdendo aqui na terra, mas nós estamos ganhando lá no céu. Nós estamos ganhando lá, porque as coisas daqui são passageiras. E você pode ter certeza que Deus vai te dar em dobro, muito mais além daquilo que você imagina, aquilo que você pensa. Porque Deus está vendo a sua condição de renúncia. Porque quando Deus olhar na terra, fala assim, Ele queria estar em outro lugar, mas Ele decidiu estar aqui. Ele queria fazer isso, mas Ele decidiu em não fazer. Nós temos que nos esforçar em estar na presença de Deus. Nós temos, Deus, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou fraco, Senhor Deus, mas me perdoa pelos meus pecados, eu não quero deixar o Senhor. Isso era uma das orações, né, que eu sempre faço, porque a Bíblia fala, aquele que está em pé, toma cuidado para não cair. E o cair o que é? A gente deixar subir no nosso coração, que a gente já está tudo garantido. Não, porque o que importa é o final, não é o começo nem o meio, é como nós vamos encerrar a nossa carreira. Paulo aqui, ele já havia passado por todas as fases, ele já estava nos finalmente. Ele poderia ter deslizado, parado no meio do caminho, mas o final ali, ele estava com Cristo. Assim, Deus, eu quero que o Senhor me preserve em Tua presença, Senhor. Ainda que eu erre, ainda que eu tenha as minhas falhas, eu vou ser importuno, né? Qual que é a passagem, né,
do amigo importuno, né? Que ele importunava, ir de noite na casa do amigo, importunar. E assim nós temos que ser com Jesus. Jesus, eu quero te importunar, porque eu tenho os meus defeitos, Senhor Deus, mas eu não quero voltar para o mundo, Senhor Deus. Eu não quero ocupar as coisas que é do Senhor com outras coisas, Senhor Deus. Eu quero priorizar o Senhor na minha vida. Vamos começar, irmãos, a fazer diferente. A partir de hoje, vamos começar a ser mais insistente com Deus, a abrir mais o nosso coração com Deus, a não deixar, que o diabo, nos soube a paz, que nos tire o direito de ser filhos de Deus, que nos tire o direito de entrar no céu. Não vamos deixar, porque foi pago um preço caro, irmãos. Vamos escrever a nossa história aqui nessa terra, e quando nós partirmos, as pessoas sentirem saudades. Vamos buscar a Deus enquanto nós podemos achar, porque a vitória é nossa. Nenhum obstáculo vai nos congelar, nenhum obstáculo vai nos paralisar, nenhum obstáculo. A partir de hoje, eu decreto na vida de todos os irmãos que estão aqui, enquanto chegar um obstáculo, os irmãos conseguirão transpassar esses obstáculos e cantar o hino da vitória do outro lado. Eu falo assim, o irmão lá pregou aquele dia que eu conseguiria passar, e você conseguirá passar esses obstáculos que estão sobre a sua vida. Jesus te dará estratégia, Jesus garantirá você a transpassar esses montes. Você será forjado, você será lapidado e será uma pessoa melhor do que você é hoje, no nome de Jesus. Acredite nisso. Jesus tem muitas bênçãos para dar a cada um de vocês. Eu acredito, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos querem receber essa palavra? Glória a Deus.